Caríssimos irmãos, hoje concluímos este tempo pascal com a grande solenidade de Pentecostes. Pentecostes é a manifestação da igreja. A igreja agora é chamada a continuar o ministério de Jesus. E para que a igreja possa realizar esse intento, esse projeto, essa missão, é necessário que ela seja revestida da graça de Deus. Pois sem a graça de Deus, nenhum de nós seríamos capazes de levar a mensagem do Evangelho e levar de modo cada vez mais compreendido à luz dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho, os ensinamentos de Deus, eles são cada vez mais acessados por nós à medida que nós fazemos a experiência de Deus. Não é suficiente que nós simplesmente tenhamos o conhecimento teórico das Sagradas Escrituras. Não é suficiente que nós estudemos os textos sagrados. Porque, na verdade, quem vai dar vida àquilo que está presente nos textos bíblicos é a experiência que nós fazemos com o Espírito de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é capaz de transformar o nosso coração. Mas, unido à palavra, é necessário que nós tenhamos verdadeiramente a experiência com o Espírito Santo. Ele nos impulsiona a correspondermos aos desígnios do Senhor. Nós sabemos que nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus e a doutrina católica também nos ensina dos papéis das pessoas trinitárias. O Espírito Santo tem o papel de santificar. O Espírito Santo tem o papel de santificar. E o que isso quer nos dizer? Se o Espírito Santo tem o papel se o Espírito Santo tem o papel de santificar, é porque nós que o recebemos não somos santos. Estamos a caminho e a força, a graça de Deus é que realiza esse processo de santificação, de aperfeiçoamento cristão. Esse processo acontece através do Espírito de Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo e eu achei muito interessante, porque aquele que estava fazendo uma exposição era filósofo. No vídeo ele fazia uma exposição e ele colocava na exposição, nesse vídeo ele colocava a briga entre cristãos nas redes sociais, e ele, em um momento do vídeo, evidentemente que nós sabemos que a briga entre os cristãos não é um testemunho da ação do Espírito Santo, evidentemente. Sabemos que o Espírito Santo, ele age em pessoas humanas que têm as suas fraquezas. E quando nós agimos no contrário daquilo que somos chamados a realizar, nós não estamos dando o testemunho do Espírito Santo, da ação de Deus em nós, da força e santificação do Espírito na nossa vida. E esse filósofo, ele depois se diz ateu, e ele diz: logo eu, para explicar para homens que se dizem cristãos como eles devem se relacionar. E eu estava pensando sobre isso, pensando sobre essas palavras desse filósofo. Realmente, ele não é a pessoa indicada para ser o árbitro de uma contenda entre os cristãos. Se de fato
os cristãos não estão testemunhando a sua fé, não é o fato, e o pior foi o comentário que ele usou para expressar isso. Ele dizia, Nietzsche, que nós sabemos que foi um filósofo ateu, Nietzsche dizia que o único cristão que existiu foi Jesus Cristo. E ele partiu disso para afirmar que todos os demais cristãos que existiram ao longo da história, nenhum de nós vivemos o Evangelho segundo aquilo que Jesus preconiza nas Sagradas Escrituras. E ele usava esse argumento. E eu estava pensando sobre isso, e como resposta, né, a esse pensamento, eu pude analisar o quanto muitas vezes nós, por desconhecermos ou por não crermos, justificamos, e esse comentário é fruto de um coração ateu. E quantas pessoas que vivem uma atitude de ateísmo, muitas vezes lançam esse tipo de argumento para nós cristãos, porque não vivemos como deveríamos a fé. Mas aqui há um detalhe muito importante que a gente precisa compreender. O Espírito Santo, como dizia no início, ele é o santificador. Portanto, a nossa natureza humana, ela foi ferida pelo pecado. Se nós cremos, nós sabemos que a natureza humana foi ferida pelo pecado. E a ferida que o pecado causou na nossa natureza nos faz, sim, capazes de cometermos atos que são totalmente contrários àquilo que nós cremos. Agirmos como homens não conduzidos pelo Espírito, como nos diz São Paulo, mas homens instintivos, homens naturais, homens que vivem segundo a carne, não vivem a partir da vida sobrenatural. Mas a vida sobrenatural é uma vida que acontece ordinariamente na nossa vida, quanto mais espaço nós damos ao Espírito Santo de Deus. Argumentar que, pelo fato dos cristãos terem agido como não deveriam, e claro, é um grande escândalo, mas tentar com isso justificar que a fé é impossível, que viver a palavra de Deus é impossível, de corresponder à vontade de Deus é impossível, é fruto de uma mente ateia, de uma mente que não se apoia na graça, mas que demasiadamente olha para si mesmo. Queridos irmãos, o Espírito de Deus, todos os dias, pode ser derramado sobre nós. Nós escutamos no relato dos Atos dos Apóstolos de hoje, capítulo 2, de 1 a 11, nós escutamos a experiência dos apóstolos no cenáculo. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e as Sagradas Escrituras mostram que a partir deste evento tudo mudou na vida dos apóstolos. De incrédulos passaram a ser homens de fé, de medrosos a homens cheios de parresia, a homens cheios de pleroforia, com o coração cheio da presença de Deus. A ação do Espírito, a ação de Deus. Qual foi a ação de Pedro? Aqui me recordo quando ele fala com Jesus, quando Jesus pergunta para eles quem ele era, e depois que todos falaram que muitos dizem que Jesus é um profeta, que Jesus é alguém que reencarnou, enfim, depois de muitos falarem quem era Jesus, Pedro diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: falaste segundo o Espírito. Falaste segundo o Espírito. Foi o Espírito de Deus que falou através de você. Tempos depois, o próprio texto vai dizer
que o que acontece. Quando Jesus anuncia a sua morte, Pedro diz que isso não aconteça contigo. E Jesus diz para Pedro: para trás de mim. O mesmo Pedro foi capaz de falar pelo Espírito e também se deixar levar pela sua humanidade. Assim acontece conosco. Podemos agir pelo Espírito, como podemos agir segundo a nossa natureza, segundo os nossos instintos. Isso não significa dizer que o Espírito de Deus não atua na nossa vida. Isso significa dizer que muitas vezes nós nos deixamos levar não pelo Espírito, mas pela nossa humanidade. E muito interessante também, porque o relato de hoje mostra que o Espírito Santo é derramado, mas os Atos dos Apóstolos mostram que essa experiência é uma experiência que acontece por diversas vezes. Por diversas vezes o Espírito Santo é derramado. E no dia de hoje, neste dia que nós celebramos o derramamento do Espírito Santo, o evento de Pentecostes, devemos pedir a Deus um Pentecostes pessoal. Senhor, derrama o Espírito Santo sobre o meu coração para que eu possa fazer a experiência concreta do poder do Teu Espírito agindo na minha vida. O Espírito, ele é derramado em nossos corações. E Jesus também vai nos dizer que do coração daqueles que creem jorrarão rios de água viva. Do coração daqueles que creem jorrarão rios. O Espírito Santo, muitas vezes, ele é como essa água que é derramada sobre nós. O Espírito Santo, ele molda o nosso coração. Ele transforma o nosso coração. Jesus nos deu o Espírito para verdadeiramente transformar a nossa vida em uma vida divinizada. Quando nós deixamos Jesus agir na nossa vida, a nossa vida é divinizada. Portanto, foi por esse motivo que Jesus diz no Evangelho: eu irei para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo. Ele e o Pai enviam o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é esse advogado que fala em nós, que nos conduz, que nos dá as palavras certas, que nos dá os sentimentos divinos, os anseios do coração de Deus, a caridade, que é o próprio Espírito agindo em nós. O Espírito Santo age nas nossas vidas. E cada vez mais, quando abertos à ação do Espírito Santo, quando nós suplicamos essa força do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai agindo em nossas vidas e transformando as nossas vidas. Precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, na nossa caminhada de fé, no nosso caminho de consagração, na nossa vida cristã. Quantas vezes nós nos deixamos levar por tantos pecados? Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Porque nós muitas vezes não contamos com a graça. Porque muitas vezes nós não contamos com a força de Deus. É preciso que a gente busque. É preciso que a gente se abra à ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer sim conduzir cada um de nós. Porque para isso Ele está conosco. Para isso Ele está dentro do nosso coração. Para isso Ele foi derramado em nós. Para que a sua presença cada vez mais transborde santidade, transborde caridade, transborde capacidade de perdoar, de amar, de se ofertar, de se unir a Cristo, de se unir à sua igreja, de amar os homens, de renunciar a nós mesmos. Esses são os frutos dessa presença do Espírito Santo em nós. Queremos pedir que o Espírito Santo possa nos conceder esta graça. Queremos clamar a força do Espírito Santo, para que esta graça, para que esta força
para que esta presença divina em nossos corações possa nos fazer cada vez mais correspondermos aos desígnios de Deus. Que o amor derramado em nossos corações nos faça capazes de amar a todos, amar a humanidade que se encontra distante de Deus, que sofre. Quantos sofrem? E muitos sofrem também porque não experimentaram deste amor, dessa presença em nossos corações, dessa presença atuante, porque o Espírito Santo atua. O Espírito Santo não está dentro de nós como simplesmente ele estivesse impotente. O Espírito Santo é potência de amor que nos faz cada vez mais capazes de amar a Deus. Concluo esta homilia, queridos irmãos, lembrando aquilo que Jesus também nos diz e aquilo que é desejo do coração do Pai. Jesus nos consola, nos dá o seu Espírito. Jesus hoje nos dá o seu Paráclito. Jesus hoje nos investe de uma unção, de uma graça. E para que esta graça, para que esta unção, para que possamos testemunhá-lo, para que possamos manifestá-lo ao homem de hoje. Por fim, lembro que a igreja, corpo de Cristo, como nós escutamos na segunda leitura de hoje, São Paulo falar da diversidade dos dons. São Paulo dizia que há dons diversos na igreja, mas é o mesmo Espírito que suscita estes dons. O Papa, na homilia de hoje, nos recordava isso. A igreja de Cristo, ela na verdade não é de direita, de esquerda, ela não é conservadora, ela não é progressista, ela na verdade é conduzida pelo Espírito Santo. Os homens criam partidos, mas a igreja é conduzida pelo Espírito de Deus. Os partidos somos nós que criamos. E a diversidade que o Espírito suscita no interior da igreja existe para a comunhão. A diversidade que o Espírito suscita existe para a comunhão. Queremos pedir essa graça ao Senhor. A graça de sermos uma igreja que vive a comunhão, que testemunha a comunhão. A igreja que se reconhece como corpo, como esposa de Cristo, como corpo da cabeça que é Cristo, e como aquela que é conduzida pela alma. A alma da igreja é o Espírito de Deus. E é esse Espírito que a faz viva ao longo de todos os séculos e fará sempre fiel ao seu fundador, a Jesus Cristo, nosso Senhor. E possamos a cada dia testemunhar a potência do Espírito a nos conduzir como comunidade de fé e que possamos assim também sermos sinais dessa ação do Espírito entre os homens, entre aqueles que desconhecem o amor de Deus, entre aqueles que mais necessitam experimentar desta presença divina que age em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.